Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Falado. Hoje a gente tá aqui, os três reunidos. Mentira, a gente vai entrevistar o Caio. Foi uma Não vou entrevistar ninguém aqui, não. Hoje ele vai falar da experiência dele em ter trabalhado com a gente. Não engasga. Nem baba. Por favor. Foi ótimo. Foi um pouco ofensivo ser engasgado aqui. Gente, brincadeiras à parte, a gente tá reunido aqui hoje pra fazer um balanço geral, né? Afinal de contas, foram 7 episódios, 7 convidados, 8 convidadas na realidade. E é isso. E a gente já tinha roteirizado essa situação, né? Esse episódio não tá nada roteirizado. A gente tinha roteirizado que iam ser 7 episódios da primeira temporada, depois a gente ia se reunir pra entender, pra conversar sobre esses episódios, o que tocou cada um. Como a gente fez aquele episódio 0, onde nós jogamos algumas Expectativas. E aí eu acho que seria interessante a gente fazer esse fechamento dessa primeira temporada. Até pra gente contar. Porque saímos do 0, de não entender nada. Já tá dando pra entender 1%, assim, mais ou menos. Ah, como diria Giovana, uns 10 centavos a gente tá entendendo. Olha, eu diria que foi bem desafiador, hein, gente? Muito. Foi. Foram assim, 7 episódios, 8, né? Agora com esse Foram 10. Foram 10. Foram 10. Gente, vocês não têm ideia do tanto de perrengue que a gente passou. 10 episódios, teve 10 episódios cheios de perrengues. Não foi suave, total suave, assim. Mas foi muito bom. Sim. Foi muito bom, foi top. A gente não vai ter segunda temporada, estamos encerrando. Mentira. Tô brincando. Ei. Tem uma faca aqui, ó, no pé de Giovana, me chutando. Mas eu acho que, apesar dos desafios que a gente teve, da parte técnica e tal, os maiores desafios fomos nós mesmos. Foi. E assim, o que eu tava conversando com a Gi, ou com a Ju, com as duas, é que a gente ficou perdido também nessa primeira temporada, em alguns momentos, porque em muitos dos momentos a gente tava como espectador também. Porque as falas, os nossos convidados, os temas, eles tocavam muita gente. Uhum. Então a gente ficava como espectador, às vezes não era apresentador, oficialmente, né? A gente tava muito mais... Mas estamos mudando isso, viu, Globo? Viu, Multishow? Tem que ter um pouco dos dois, assim, né? Da parte apresentadora, dinâmica, Isso. mas ao mesmo tempo aquele olhar também de aprendizado, porque a gente tá sempre aprendendo com as pessoas. E o pessoal que a gente trouxe aqui são pessoas com histórias incríveis, assim. E não tinha como a gente não ficar, tipo... Uau! Na realidade, tipo assim, foram 3 loucos que se juntaram acreditando num sonho. E achando que ia ser fácil. Não, fácil a gente sabia que não ia ser. A gente não tinha mas a gente achou que ia ser menos complicadinho. A gente não tinha noção da dificuldade que está sendo. Mas a partir do momento que a gente convida as pessoas e as outras pessoas topam, elas também participam do nosso sonho. E elas dão voz ao sonho delas. Então eu acho que foi muito louco. A gente fala assim... Cacete, ela aceitou vir aqui, velho. Como assim? Estão acreditando em nós. Isso é muito forte, muito forte. E as coisas que elas contavam, tinha muitos pedaços ali que se encaixavam em situações nossas. E aí você recebia aquele impacto ali na hora e não tinha como você não demonstrar. Você recebe um soco no estômago e você tem que ver se tem 4 microfones funcionando, um computador não fazendo barulho, tentando não derrubar alguma coisa, que eu derrubei em todos os episódios. Exatamente. No caso, eu e a Giovana... E aí você faz o quê? O que eu e a Giovana precisava fazer era conter as lágrimas e a gente não conseguiu. Alguns a gente até tentou com sucesso, outros a gente falhou miseravelmente. Mas foi uma experiência boa, está sendo. Eu acho que também teve o desafio da gente se organizar internamente, porque eu acredito que vamos fazer o episódio, vamos fazer o podcast, e foi muito no sopetão, assim, vai do jeito que dá, mas faz.
Então, porque essa era a missão inicial. A gente começar com o que tinha, fazer do jeito que dava pra fazer, pra sair ali da estagnação, né? Daquela inércia. Tem uma coragem inicial ali. Então, eu acho que foi super importante isso. E esse processo de, tipo assim, velho, tá dando certo. A gente tá tocando, nem que seja uma pessoa. A gente tava se tocando o tempo inteiro. Você sabe que quando a gente vê que, né, que diferente... Diferente não, mas... Teve um dia que um cara do nada pediu o link do episódio da Giovanna. Sim. Tipo... Quando começou a chegar em pessoas que não são do nosso círculo, que não são do círculo ali dos convidados, ou que... Tem outro cara que a gente tava olhando aqui. Você conhece? Quem que é essa pessoa que tá curtindo os stories? Quem que... Não tem nenhum dos... Então... Aí dá um negocinho. Quando acontece esse tipo de coisa, dá um negocinho que você fala, eita... Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que eu não fiz. O que vocês sentiram... Quando vocês assistiram o episódio, tipo, na TV, assim, a primeira vez, o episódio do Sonho Falado? Eu até gravei um story no meu perfil falando disso, porque eu falei que parecia que eu era uma mãe que tava assistindo a primeira apresentação do filhinho na escola. E eu fiquei super emocionada nesse dia. Eu falei, gente, eu tô tão orgulhosa, assim, da gente. Parece que é meu filho ali se apresentando, cantando a musiquinha. Eu fiquei bem tocada, porque... Só quem acompanhou a gente desde o começo, e nós sabemos o que a gente precisou enfrentar internamente para poder fazer aquilo começar. Sim. Então, para os outros, pode ser uma coisa simples, banal, até amadora, mas a gente sabe o preço e o que a gente está aprendendo também com isso. Pra mim foram vários processos, porque... Quando assisti o primeiro... É o primeiro processo de Caio Augusto, né? Mas quando assisti o primeiro, foi um rolê de tipo... Gente, a gente não contou isso aqui, acho que a gente pode contar, porque é o making off. A gente já tinha outro episódio gravado com a Ana Benetti. A Ana Benetti, ela veio 3 vezes aqui. A gente te ama. Olha, aqui fica o nosso agradecimento eterno, assim. Eu falei que ela é a fada madrinha. Porque, assim... O que esses 3 doidos estão fazendo? Tipo, a gente não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia dar, não sabia como ia gravar. Aí o primeiro episódio, a primeira vez a gente passou uma tarde aqui com a Ná, trocando uma ideia, formatando, ela formatou com a gente junto, né, o Sonho Falado. E da segunda vez a gente gravou e deu absolutamente tudo errado. Tudo errado. Eu queria... Desligou. Eu queria jogar meu celular, meu computador, tudo pela janela. Falei, não quero mais. Porque assim, nossa, eu ralei o cu nas ostras pra editar aquele episódio. Não ficou, não saiu. No dia que a gente queria lançar o podcast. Aí eu tava em São Paulo, voltei, a gente gravou num domingo de manhã. Eu saí da balada. Tá aí mais um perrengue desse podcast. Eu saí de uma balada às 6 da manhã em São Paulo e o ônibus pra voltar pra Bauru era 7. A gente que arrastou, gente, porque Caio Augusto não queria voltar pra Bauru. Ele tava fugindo ele tava fugindo do sonho. Era 7. Eu acho que o Uber nunca correu tanto na minha vida. Eu cheguei às 7... Juliana me levou pra comer eu não vou falar o nome, porque um dia você patrocina a gente. Gratuito não dá. Ronald, um dia você patrocina a gente. E me levou pra comer ali rapidão. Eu tomei um banho e a gente gravou. E foi. E aí eu ficava mudo no episódio da Ana Benetti, porque assim, era completamente diferente do primeiro papo que a gente teve com ela. Só que esse segundo papo que a gente teve com ela era, assim, completamente necessário porque os 3 estavam passando ali. Sim. Aí a gente falava, gente... Como pode? Aí nós entendemos por que a primeira tentativa não deu certo. Não, tinha ficado aí completamente diferente. Muito claro. Foi. E uma lição pra gente, né? Porque foi um balde de água fria quando o primeiro episódio deu toda essa frustração, né? Nossa, foi puxadaço. E aí, beleza, passou. E pra colocar no Spotify? Eu passei uma madrugada inteira na casa da Gi,
tentando registrar as coisas. E aí é Spotify, e aí é Amazon Music, e a Apple até agora. Apple não, ajuda não nós. foi. Google Podcast, aí você tem que fazer um link. Você não sabe, não tem informação na internet de como fazer isso. Você tem que correr. Então, tipo, não foi fácil. Não tá sendo Não tá fácil. sendo. Não tá sendo. É engraçado a gente falar sobre isso. Primeiro, pode falar. Tipo Katia Cega, né? Não está sendo fácil. Não, nem um pouco. Apesar dessa parte, porque assim, a expectativa, o nosso nível de exigência e autoexigência é lá em cima, né? E aí você vê as coisas não sendo compatíveis ao que você gostaria, ao que você esperava. Bate um conflito. Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, eu senti que eu melhorei muito essa parte de... Ai, o que os outros vão achar? Será que estão gostando? É óbvio que a gente quer que as pessoas gostem, mas eu me desliguei disso. Algo que sempre me acompanhou em tudo que eu ia fazer. O que você tá Nada, não presta atenção. É que o Caio gostou, talvez não... Eu não concordo. Não bateu aí, não bateu a vibe. Eu não cheguei nessa vibe de ligar o foda-se. Mas eu acho que tipo... é porque já era uma coisa que eu já estava trabalhando em... Mas assim, eu mudei muito minha visão. Ele mudou a visão dele depois que o microfone chegou, porque antes... Ele não queria... Eu não queria mais nem gravar, gente. Depois que o microfone chegou... Ele é rico! Aí mudou a visão, falei, não, agora a gente consegue entregar uma coisa um pouquinho mais de qualidade e tudo mais. Então, eu também ficava frustrada com essa coisa do som não ser do jeito que a gente queria e tal. E de dar maior trabalho pra você, nos primeiros episódios, de você ter que fazer todo aquele processo num programa e tal, pra melhorar o som. Não era mole, não. Mas o que eu entendia? Que eu precisava, que a gente precisava passar por são os aquilo. processos. Que era tipo uma exposição, porque até poderia gerar uma certa vergonha, mas a gente precisava. Porque a gente não sabe porque assim, eu tô num processo que eu falei com a Giovana essa semana. Eu falei muita coisa com a Giovana essa semana, velho. Nossa, eu acho que eu pareci surtado 3 vezes na casa dela. Essa semana. Que eu ainda tenho um bloqueio muito grande, e eu vou falar isso olhando pra vocês, esquecendo que tem uma câmera ali, com a questão da crítica. E é difícil pra mim. Ó, é difícil pra mim, eu acho que é super desafiador, mas assim, falando sério, a crítica não vai pagar a conta, nem você tá pagando conta. Esse exposed aqui. Exatamente. Se nem você tá pagando suas contas, quem tá te criticando muito menos, né? Aquele meme, eu coloquei o spray aqui, sabe? Quem te critica, paga uma conta. Quem te critica, você já viu esse TikTok? Não, nunca vi. Eu vou achar um dia, se eu conseguir editar esse vídeo. Porque aí a gente tá tendo outro perrengue. Sim, aí os microfones chegaram e a gente achou que ia ser a salvação da lavoura no quesito perfeito. som. Aí a gente descobriu que o microfone é bom demais, mas aí a acústica da sala tem um problema X e pererê. Então, assim, que a gente não tá num estúdio, a gente tá numa sala normal, comum. E aí tem os ecos da sala. E a gente vai descobrindo e a gente vai aprendendo. Na realidade, eu acho que, acima de tudo, a primeira temporada foi um belíssimo aprendizado em todos os aspectos. Foi uma escolinha, né? Uma escolinha. Não, foi massa, foi massa. Aí do pré. A gente agora tá meio artesanal. Tipo, hoje, a gente chegou no final da primeira temporada e o diretor esqueceu a câmera. Exatamente, gente. Chegamos aqui hoje. A gente tá gravando com o celular, igual o primeiro episódio. Sim. E eu vou ter que sincronizar o áudio igual no primeiro episódio. E eu tô muito feliz. Exatamente. Ele que lute. Tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso. Outra coisa que eu acho que foi legal que a gente aprendeu foi conviver com a gente, entre si, aos trancos e barrancos. Porque, assim, eu acredito que os 3 tenham a tendência de falar assim, daqui que eu faço. Só que aí a gente tem um detalhe, a gente também tem a nossa vida, no caso, né? A gente percebeu. A gente percebeu que a gente tem uma vida real, assim, que tá rolando. O podcast é, tipo, uma coisa, é um projeto que a gente tá criando com muito carinho e tal. Mas a realidade... Mais pertinho. Ai, gente, mais pra cima. Puta que pariu. Com o diretor aqui. Socorro. Aqui, ó. O diretorzinho retinho aqui, amiga. Aqui, amigo. Isso. Continua.
A gente sofre, gente. Podcast é um projeto. Vai lá. Vou dar na cara dele. Tô te dando gancho aqui, O podcast segue. é um projeto que testa primeiro a nossa paciência, como vocês estão percebendo. Mas, assim, a gente percebeu que é um projeto que, tipo assim, tá engatinhando, a gente não vive disso. É um desafio muito grande pra gente, tá se expondo, porque nenhum dos três são comunicólogos se sente confortável oficialmente. com essa disposição então, de assim, vídeo, câmera. Então a gente tá se desafiando diariamente em relação a isso, até pra estar mais ativo nas nossas redes sociais, porque a gente se obriga, tirando o Caio Augusto, porque Caio Augusto ainda não entrou nesse processo, mas a gente obriga ele também, mas ele caga. Mas sabe o que eu achei bom? Porque, mesmo pegando essa parte aí do Caio, que ele Gente, não tá vocês nesse estão processo... vendo que eu sou alvo aqui hoje, não né? é alvo, porque é um processo de nós três. Pertinho, ó. Eu acho que nós começamos a saber falar não também. Porque entre a nossa dinâmica, a gente percebeu que o jeito que a gente tinha dividido as tarefas talvez não estava funcionando e tal. E uma das coisas que eu achei importante dele foi ele também se posicionar e falar, eu não consigo, eu não dou conta, tá pesado pra mim. Sim. Algo que ele não fazia antes. Exatamente. E eu acho que foi super importante esse processo, porque o não, ele é necessário. Gente, o não, ele é necessário. O Caio Augusto, 2023, ele tá insuportável. Mas ele tá no foco. Ele tá no foco. É real. A gente tava Mas foi muito doloroso pra mim. Os nãos foram dolorosos, mas era uma coisa que, tipo... Mas se não tivesse tido não, você não ia estar vivo. Tipo, você ia estar super sobrecarregado. Eu tava louco, maluco, assim, maluco. É que, assim, o primeiro passo foi o não. Só que aí, eu e a Gi, a gente cobra do Caio algumas questões em relação às redes sociais, porque ele não quer aparecer, ele evita e tal, e a gente sabe que esse é um movimento importante pra nós, profissionalmente, pessoalmente e tal. E aí ele falou, não, tá bom, eu me posicionei, eu não tô preparado, eu não quero fazer isso. Só que não dá pra ficar... estagnado. Isso, falei né? não, falei o não. E assim, E não faz tudo. Assumi o meu tá momento. Vendo? A mesa é redonda aqui agora. Ela é retangular, mas é redonda essa mesa que tá rolando aqui agora. A roda é viva. Como que chama? Eu esqueci a piada que eu ia lançar aqui agora. Pra fugir do assunto. Então, mas é isso. Todo mundo no processo. Eba. Pode bastante. Mas é um desafio e a gente se cobra nesse sentido de se aparecer mais, se expor um pouco mais, porque isso é o nosso filho. A gente tem que falar, que nem quando você senta numa mesa e fala. Tipo, eu não sento numa mesa e falo assim, eu tenho podcast. Tipo, eu ainda não cheguei nesse ponto. A gente não chega nesse ponto. Eu já cheguei. Não, eu cheguei sim, eu saio convidando as pessoas no bar. Porque o Caio Augusto em rede social, assim, eu apareço quando a Giovana me filma e quando eu preciso de algum biscoito ali pra questão da autoestima. Mas eu abordo as pessoas em bares e coisas. Eu falo, você quer participar do nosso podcast? Eu não falo isso. Eu falo. Eu não chamo aqui, ó. Tipo, gente, hoje tem episódio e tal. Eu ainda tô nisso, tô nesse rolê. Ele gosta de um trabalho mais ali, eu vou fazendo relações públicas, assim, do rolê. Eu sou aquela que... E as pessoas, quando eu encontro, né? Eu vi seu podcast, eu já fico com aquele olhinho, assim, tipo, meu filho. Essa parte, esse desbloqueio ainda não tive. Isso nunca rolou ainda. Gente, comigo. eu sou muito... De alguém falar, eu vi seu podcast. Eu sou muito coruja. Já pessoalmente não. Online já, eu vi seu podcast, que legal, tal. Episódio 0, porque eu não aparei, porque teve isso, né? Eu só apareci no 0 e depois no 4. Do 4? Não, 5, 6 e 7, né? Aí foi quando chegou os microfones. Quando chegaram os microfones, aí eu comecei a aparecer. Aí a bonita apareceu. Que ela falou assim, com o microfone. Tanto que o Daná eu não falei, elas ficaram bravas comigo. Mas você não falou no Daná, você tava com o microfone. Gente... Não, já tava ruim editar o áudio delas, editar o meu longe ainda. Não tinha. Não sabia nem o nome dele, só tava aqui. Mas no fim, sem livre e espontânea pressão. Sem eu aparecer, ficou só o Daná.
Foi. O Danal, da Tati. Foram 3 só que não ficaram. Sim. Não lembro. Ai, gente. Foram. Foram só 3. Aí, a partir do da Foram Vivi... 3. Você já Foi. começou O primeiro a foi o da aparecer. Vivi, Na verdade, o primeiro foi o da você Vivi não a gente apareceu. marcou. Mas aparecia. o da Vivi Apareceu. O aparecia. da Vivi foi o primeiro. Ele Que já começou foi... a Ah, é aparecer. verdade. Que já foi com os microfones. Mas que não foi o primeiro gravado com que eu apareci. Foi sim. Foi, Você só amigo. apareceu depois que o microfone Foi a chegou. partir- Tá? Não, mas é que a gente inverteu as ordens. Ah, então. Do Ai, episódio. gente. Enfim. E ainda, é verdade. no dia que eu precisei aparecer, no dia que eu ia aparecer a primeira vez, foi o dia que, olha a autossabotagem como ela funciona, né? Eu fui aparar minha barba e eu tava sem óculos, eu não vi que tava sem o pente. E aí eu fiz vrão. Falar nisso, tem uma linha aqui, ó, na sua barba. Ele- E aí, o dia que Caiu eu ia na aparecer... camiseta. Ai, Deus, não comanda. E ele chegou aqui. Foi o gente, dia de que eu tava máscara. aparecendo um cafetão. Ele chegou de cavanhaque aqui. Ele chegou de máscara. A gente queria chorar de rir e matar ele ao mesmo tempo. Que ele falou E que ele não ia falou que ia ficar de aparecer. máscara e aparecer na câmerazinha dele de máscara. Não, Tá. menor condição. E Menor não dava condição. nem pra perceber direito. Olha, eu acho que assim, acima dos desafios, dos estresses e da sobrecarga que eu acho que os 3 tiveram, né? Deu pra gente dar umas boas risadas, assim. Deu. Não, foi super divertido. Porque eu acho que essa que é a sacada. A gente se divertir com o que a gente tá fazendo. Não foi, sei algo não, foi massa, foi massa. pesado. No começo foi pesado. Por Aí, questão do controle e tudo, e as coisas que a gente conversou. Mas depois começou a ser engraçado, assim, os perrengues que a gente passava. Gente, E os domingos O Caio de quis sol. desistir umas 5 vezes. Quis. Oficialmente. ainda tô considerando isso. Extraoficial, umas Então. 25. Verbalizada foi umas 20. Por aí. Mentalmente, todo Todos os dia. dias. Todo dia. Umas 5 Gente, meu vezes. Deus. Ele dorme já pensando assim, acho que eu não vou mais participar desse negócio. Não, mas é que assim... Gente, foi cansativo também, viu? Porque a gente ficava aqui domingo gravando 4 episódios sem comer. Sem comer. A gente passou uns perrengues. É porque a gente é também- Organizado também, né? Vamos lá. Mas a gente passou uns perrengues assim. E ainda tem um limite ali de equipamento que a gente não tá preparado para dar o próximo passo ainda. Sim. Porque já foram uma grana esses microfones, né? Já foi um investimento. E a gente não tem esse dinheiro pra ficar E investindo. não tem pra nisso ficar agora. investindo. Então, tipo, a câmera que a gente grava, ela grava 1 hora. Depois faz. Passou 1h01, acaba a bateria. A gente tem que desligar a câmera, esperar carregar mais 1 hora a bateria. Pra depois botar de novo e gravar. O da Repig, a gente gravou 6 minutos, gente. A gente ficou 1h30. 1h30 esperando a câmera carregar. E a gente só gravou 6 minutos. Que Mas foi, foi o encerramento. ótimo que as Mas meninas. foi maravilhoso, foi as um episódio meninas... Não, foi sensacional. Não, Foi e sensacional. a 1h30 da bateria carregando foi só risada, né? Foi só Foi Gente, foi assim, incrível. Eu acho que assim, no começo a gente tava um pouco travado. E aí, quando a gente começou a entender que não era entrevista e era uma conversa, era um bate-papo, podia dar risada, podia cair coisa e dar podia risada, ficar muito interagir natural. aqui, levantar ali pra ver se tá tudo certo, vir arrumar o microfone. Acho que a gente... Tá, eu não sou perfeito, ninguém é, a gente tá conversando e é legal isso, sabe assim? Eu acho que foi uma virada de chave que os 3 tiveram, que foi muito importante. Porque a gente tava tenso no começo, né? Aí, na realidade, é aquele ponto, né? Tipo, ninguém aqui tinha o sonho de ter um podcast, de aparecer, de se expor. Porque, querendo ou não, uma exposição. Quando você cai na internet, você não tem mais controle da sua imagem, do que você fala. E aí, existem várias questões que você fica assim, cara, será que eu falei muita bosta? Será que eu caguei ali? Será que eu vou ser cancelada? Será que eu vou ser cancelada? Será que... Gente, então você fica pensando 1001 coisas. E também tinha um lance que todas as pessoas que a gente chamou na primeira temporada eram pessoas próximas, amigas, ou então indicados por amigos. E todo episódio a gente fazia um briefing com as pessoas aqui e a gente tinha que explicar a nossa ideia. Sim. Então,
além de tudo, né, a gente ainda tava assim. A gente não tava acreditando na nossa ideia ainda, 100%. E tinha que vender o peixe. Exato. Não que a gente não vai continuar fazendo isso, porque a gente tem alguns nomes grandes aí pra segunda temporada. Então a gente vai ter que vender muito bem esse peixe. Mas é um processo que acontecia simultaneamente. Sim. De você vender pra pessoa, a pessoa comprar e ela já entregar pra você o que ela tinha ali. Eu gostei muito dessa primeira temporada, que assim, começou com os amigos, mas no final tinha gente que a gente não conhecia. É por isso que eu falei, indicado por amigos. E que toparam, tipo, na hora e tal. Mas eu acho que o mais legal... Gente, eu fiquei apaixonada pelas pessoas, assim, pelas histórias. Também. Porque todo mundo entregou muito mais. Tipo assim, às vezes a gente achava que a pessoa ia falar superficialmente. E chegava na hora que começava a fluir um papo de uma maneira que até o que a gente conversava nos bastidores era potencializado 20 vezes e entregava muito melhor, assim. Foi muito louco isso, teve uma coisa bem interessante que eu sempre, depois de que passava o episódio, mandava uma mensagem pra pessoa e perguntava se ela tinha conseguido assistir, o que ela tinha achado do resultado e tal. E eu recebi feedbacks maravilhosos, assim, de... Nossa, quando eu me ouvi falando aquilo, eu não lembrava, porque às vezes a gente gravava, ficava semanas para o episódio pro ar. E a pessoa, nossa, eu nem lembrava o que eu tinha falado. E quando eu ouvi eu dizendo isso, mexeu muito comigo. Quando eu escutei de novo a minha trajetória, olha, eu tô arrepiada. A minha trajetória até chegar onde eu tô e tal, isso foi incrível. Então, assim, eu acho que só isso já é um grande resultado. Um grande resultado. Tocar as próprias pessoas que vieram aqui pra contar a história delas. Exatamente. E aí, falar nesse negócio de tocar as pessoas... Vamos voltar no negócio do controle, que eu quero ver se as coisas estão gravando. Não, fica aqui. Ai, gente, eu vou perguntar. Eu vou dar a minha de entrevistadora. Vai perguntando, vai dando seu show aí. Aí eu queria saber que no episódio 0, a gente simplesmente fez a expectativa, né? Qual era o objetivo de cada um dentro do podcast. E aí eu quero saber se vocês alcançaram esse objetivo. Vocês lembram qual era o objetivo de vocês? Eu lembro. Era aquele que a gente esperava pro podcast ou pra nós mesmos? Porque a gente falou de duas coisas. Isso. Um está em andamento. Que eu falei sobre quebrar uma barreira interna, porque às vezes eu sinto que eu não consigo ser eu mesma em tudo e tal. Esse tá em processo, eu acho que eu consegui já evoluir um pouco. E o outro, com certeza, que foi as coisas não ficarem do mesmo lugar, do mesmo jeito. Aconteceu uma mudança e a gente vê nitidamente que ela aconteceu. Em níveis e proporções diferentes pra cada um, mas ela aconteceu. E você, amigo? Eu lembrei agora do seu. Eu não lembro o que eu falei. Você falou que você eu queria me enxergar. Isso. Tô no processo. Acho que pela conversa que a gente conversou muito essa semana, velho. Velho, que semana puxada. Essa semana foi uma semana frenética, vamos falar assim. De bastante ensaio. Mas eu acho que pelos processos que eu vivi ultimamente... Sim, tô conseguindo, assim. Tô conseguindo... Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. E sabe o que é louco, assim? Tipo, eu já ia fazer o barulho da tela azul aqui. Porque, assim, eu entendi... E aí eu vou entrar no negócio da crítica e vou entrar em várias outras coisas. Talvez eu dê um bug do milênio aqui. Eu não quero me enxergar como as outras pessoas me enxergam e como as outras pessoas dizem que eu sou. Porque eu não preciso que elas digam isso. Entendeu? Eu quero me enxergar porque, tipo, eu sei onde eu caminhei, tá ligado? Tipo, só você sabe suas dores. Então você tem que se enxergar e você tem que valorizar isso, tá ligado? Eu vou fazer um corte disso e vou colocar todo dia pra ele. Um dia motivacional. E assim, uma das coisas que eu me liguei foi isso, tipo... Nossa, eu queria muito me enxergar bonita ou bonito, igual fulano fala que eu sou. Eu queria muito me enxergar magra, eu queria muito me enxergar... Você não tem que se enxergar como o outro enxerga, você tem que se enxergar
com a bagagem que você tem. E você tem que valorizar a bagagem que você tem, sabe? Fazer as pazes com essa bagagem. Entender que, tipo, não, eu não vou admitir, eu tenho essa bagagem desse relacionamento abusivo, eu não vou admitir que isso aconteça de novo comigo. Então, eu já sei como eu não quero ser enxergado. Sim. Por mim. Eu não quero ser enxergado aquele menino que falava assim pra tudo, abaixava a cabeça, tal. 2023 insuportável, gente. É isso que eu tô falando. E esse é um parênteses. Eu assim. acho que foi um baita salto. Nossa! Essa consciência. Pra caramba. Porque, claro, às vezes a gente também consegue se perceber e se conhecer a partir da opinião do outro, só que ela não pode ser pra gente o que dirige aquilo. É aquele ditado: cada um sabe o sabor e o dessabor de ser quem é. Sim. Então é você que tem que criar. E eu lembro... Eu lembro há um ano atrás, quando a gente passou uns perrengues, eu tinha escrito... Inclusive, a gente vai falar sobre novos projetos aí, né? Eu tinha escrito umas coisas e... Isso não tem muito a ver com se enxergar, mas eu acho que entra no que você tá falando. Que, tipo, se uma pessoa tá pisando no seu pé, você fala, mano, meu pé tá doendo. Uhum. A pessoa não tá sentindo a dor. Você tem... Se você avisa essa pessoa, a pessoa fala, eu acho que eu não tô pisando tão forte assim. Acho que não tá machucando, acho que não tá... Você tem duas opções. Ou você deixa o pé lá e aceita a opinião da pessoa, ou você tira o seu pé. Exatamente. E linha na pipa. Entendeu? Então, tipo, a gente não pode depender da visão do outro pra saber o que afeta a gente, Sim. saca? Eu não sei se eu divaguei muito, se eu consegui amarrar alguma coisa aqui. Vai ter um corte bom de Bom Dia Motivacional diariamente. E em relação ao podcast. Em relação ao podcast, velho, isso tá sendo o perrengue agora, assim. O perrengue agora que eu conversei... Quando que a gente... Anteontem, né? Que a gente tava aqui. Sim. A gente tentou fazer uma reunião, mas foi um muro de lamentações. Foi ótimo. Teve pizza, Foi maravilhoso. cachaça. Foi ótimo. importante. A minha visão geral do podcast, assim. E aí eu quero que vocês falem as suas... Sobre as suas, não sei se tá certo. A de vocês. Desculpa, Cortella. Pasquale, sei lá, quem fala português coloquial. Eu não tenho dicção. Eu tenho podcast, eu não tenho dicção. Já até esqueci. Tá. A visão geral. Que, assim, é um processo novo pra mim. Que eu estou desbravando, mas que esse podcast tá me dando coragem, sem dúvida, a transição de carreira. Que é um tema super falado aqui. É chegar e falar que, velho, tudo bem, eu não estou contente mais com a arquitetura. Não estou. Eu amo arquitetura, eu amo fazer projeto, mas eu não tô contente ao que eu preciso me sujeitar pra ser arquiteto. Sim. Então, eu acho que eu posso experimentar outras coisas. Temos o podcast, temos parceria com a agência da Gi. Então, tipo, esse momento de transição de carreira pra mim é algo novo que eu não tinha me deparado. Porque eu não, né? Tava ali, mas eu não tava aceitando enfim. É muito difícil isso, porque dá a impressão que você nadou e morreu na praia e fracassou em alguma coisa que você tinha empreendido. Mas não, porque... Tipo, isso aqui é o escritório, que eu sei o suor que foi pra montar, sabe? Era uma avenida da hora em Bauru, que... Então, fala, mas ele tá sendo útil pra tantas coisas. Sim. Tantas coisas. Sim. Não, mas eu não tô... Olha, mas o escritório virou um antro de cura. Assim, no mínimo, gato. Aqui é um ambulatório. De cura. Aqui virou um ambulatório.
E aí, tipo, o meu balanço geral dessa temporada é a coragem de, tipo, tá tudo bem você fazer a transição da sua carreira, entendeu? Tá tudo bem você mudar o seu foco. Tá tudo bem você não ter foco nenhum por um tempo também. E Só não pode ficar acomodado nesse... não é. É que nem o... Não, eu não vou fazer filmagem agora. Não vou aparecer que eu ainda não tô pronto. E não fazer nenhum exercício pra que apareça. Falar que não está pronto é muito importante. Porque você assumir o seu momento. Mas a gente tem outros, né? A caminhada. mas esse rolê aí, você sabe que tá indo pro outro rolê, que tem rolês aí. A roda gira, né? Vem aí, meninas. Vem aí. Sabe aquele meme, né? Vem aí, uma coisa muito forte. Muito forte. Sei de nada, não. E aí ele falou sobre essa coragem da transição de carreira. E pra você, Gi, o que foi, assim? O que te mobilizou mais? Essa experiência desses 3 meses, né? Foi dezembro, janeiro, fevereiro. A gente começou março agora. Foram 3 meses intensos. Foi intenso, eu diria. Cara, eu acho que, pra mim... Ai, eu acho que talvez eu chore, hein? Novidade! O diretor tóxico. Chora um pouquinho mais perto do microfone. Já tá uma viradinha nele ali, ó. Peraí que eu vou pegar a câmera pra dar uma... A câmera deles não tá aqui, ó, pra dar um zoomzinho. Vai, Giovana, dá teu show agora que eu quero ver. Pra ver a lagrimazinha descer. Ai, gente, meu colar até caiu. Tá. Depois eu pego. Foram 3 meses de puro desafio em todos os sentidos. E eu perguntei pra vocês, né, sobre se ver na televisão. Pra mim foi um momento tipo de estreia, assim, tipo, puta que pariu, foda-se. Você teve uma história e você tá dando literalmente a cara a tapa ali, com seus medos, com seus receios, com a dicção, com a viajada que você dá, mas você tá ali, então, tipo, parabéns pela sua coragem. Então, foi um reconhecimento de coragem ali. E de coragem pra falar assim, cara, tem 2 anos que eu não vou pra minha terra, tô ganhando pouco, tô fodida, mas vamos lá, vai aproveitar. E dentro desses 3 meses, eu acho que a maior lição que eu tive foi que pode ter roteiro, pode ter planejamento, pode ter criado 700 milhões de expectativas, nunca vai ser exatamente como você planejou. E aí existem 2 questões. Ou você vai na onda e tenta aproveitar aquilo da melhor maneira possível, ou você perde todo o seu rolê porque não foi feito do jeito que você queria. Então, pra mim, foi esse processo aí de... Puta que pariu, não aconteceu nada do jeito que eu queria, mas... Sofre, mas agora vamos lá. Vamos nadar aqui nessa correnteza, vamos tentar aproveitar nessa enxurrada. Eu diria que o ano começou pra mim... nesse misto de coragem e afogamento. De uma coisa, um turbilhão de coisa, um monte de informação que tem vindo, assim. Mas, acima de tudo, foi esse processo de libertação. Então, eu acho que... Eu não lembro o que eu falei. Eu acho que era a coragem... Não era coragem, era, tipo, aceitar quem eu sou e levantar essa bandeira. Eu acho que, hoje em dia, eu estou corajosa pra aceitar quem eu sou e... deixar algumas coisas pra trás, me sentir um pouquinho mais leve e se ver na televisão e falar assim, puta, podia ter falado diferente, mas... Nossa, isso acontece comigo todo dia. Era o que eu tinha no momento e por incrível que pareça, parece que é bobagem, mas quando liga a câmera, quando você tá aqui entrevistando a outra pessoa, tudo muda, a sua cabeça dá uma bitolada, tipo, você se boicota, enfim. Então, em relação a mim, libertação e coragem são as 2 palavras no balanço final. Em relação ao podcast, o objetivo, a minha expectativa era tocar pessoas. Aqui tem 3 pessoas que foram tocadas literalmente o tempo inteiro.
Então, o objetivo já foi alcançado. E a cada convidada que sentava aqui, elas eram tocadas. Nem que, se não fosse no momento, eram quando se assistiam. E eu acredito que a gente não tem ideia das pessoas que foram tocadas. Eu acredito que tem muita gente que foi tocada, mas que ficou... Que a gente não precisa desse feedback, necessariamente. Sim. Seria ótimo, viu, gente? Quero deixar registrado que se vocês puderem passar feedbacks, Contem. críticas, feedbacks, é sempre muito bem-vindo. Críticas, assim, com carinho, tá? Eu tive pacientes que assistiram episódios e comentaram em sessão comigo de coisas que ouviram. Exato. Então, assim, eu acho que toca. A pessoa tem que estar disposta a ouvir? Tem que estar disposta a ouvir. Mas sempre toca. Eu acho que aqui foram convidadas que deram aulas de respeito, de amor, de coragem, de aceitar mudanças, enfim, cada uma deu uma E teve aula. convidada que foi tocada a ponto de ser muito pesado aquilo pra ela. E a gente teve que tirar o episódio do ar. Exato. E... Que não era o momento também que pra não era o momento pra ela. E tipo, respeitar. e ela se ouvindo, com a importância de se ouvir, falou, não, peraí, tem alguma coisa aqui, deixa eu trabalhar isso. A gente às vezes fala tanta coisa, mas vai tão no automático que depois é legal a gente se ouvir, né? Sim, Talvez você fica reverberando talvez o objetivo aquilo. daquela situação, daquela gravação era ela se escutar. E o objetivo foi alcançado. Então e pronto. já foi outra pessoa Sim, tocada. tipo, a gente cumpriu o nosso propósito ali. Então eu acredito que os meus objetivos tenham sido conquistados. Ainda eu espero mais. Muito mais. E você, Juliana? Então, a gente falou muito de coragem, né? Acho que coragem é a palavra, assim, que tá em alta pra esse momento que a gente tá vivendo, porque realmente começar um projeto precisa de coragem. Do que eu tinha falado, eu lembro que no episódio 0, quando essa pergunta foi lançada, né, o que você espera? E eu falei uma coisa que eu não tinha planejado falar, eu tinha pensado em outra coisa, na hora que eu abri a boca saiu sobre ser eu mesma, sobre ter uma parte de mim que eu percebo que eu não exponho e tal. E eu acho que o podcast, ele tá me ajudando nesse processo de coragem, porque... A Gi falou de aceitação, né? Da gente aceitar quem a gente é. E eu preciso fazer esse processo, porque existem duas Julianas. Eu sou a Juliana séria, eu sou a Juliana psicóloga, eu sou aquela Juliana que sempre liga aquilo que tá acontecendo a uma teoria, a um conhecimento e tal, mas eu também sou a Juliana zoeira, eu também sou a Juliana que fala besteira, e quem é meu amigo, quem convive comigo sabe disso. Só que era um lado meu que eu escondia mais justamente por ter medo do que as pessoas pensariam por eu ser psicóloga. E eu acho que eu tô quebrando isso, porque tá, ok, existe uma exigência em cima dessa profissão, em cima de quem atua nessa área e tal, mas, cara, eu também sou a outra parte, por que não mesclar mais, entendeu? Então eu acho que é um momento que eu estou vivendo onde eu quero ser mais leve, onde eu não quero ser sempre a séria, a pessoa que tem que ponderar tudo, a pessoa que tem que ter uma explicação tudo. Até porque a psicóloga é ser humano, Exatamente. Tem as dores, tem as inseguranças. Exatamente. E assim, eu queria muito agradecer vocês por esse processo, porque vocês são mais novos do que eu tava falando isso essa semana, né? E isso traz uma leveza, porque... Vocês são mais novos, vocês têm outra cabeça, vocês são mais soltos, e isso tá me ajudando bastante. Não vou chorar. Ai, amiga, quase 25 anos de diferença de idade aqui, né? Você é muito mais velha que a gente, Juliana. É difícil. Gente, claro que eu sou. Tomar do seu cu. Que horas são aí que eu tenho que buscar 2 cachorros? Meio-dia 1h08. Tá, tranquilo. Pois é, eu acho... Ai, gente, eu tô muito feliz, assim. E aí, agora eu queria saber de vocês, o que vocês esperam pra segunda temporada. Eu ia falar isso. O que a gente espera pra segunda temporada? Nossa, até 1 minuto de silêncio. Não, é porque eu tinha um roteiro na minha cabeça da segunda temporada que a gente chegou a conversar até. Eu queria... Eu queria que
uma pessoa olhasse pra gente e falasse, vou investir nessas 3 pessoas. Parece que esses jovens... 4 ring light? Quantos ring light vocês estão precisando? Parece que eles têm talento. Eu tô sentindo cheiro de talento. Não, eu queria falar mais sobre... Foi com Então, Deus. é difícil. Eu tô tentando verbalizar, eu não tenho dicção. Eu não tenho dicção. E não tenho tico-teco. Os dois eles estão entrando na porrada a semana inteira, gente. Vocabulário, não é nem dicção, amigo. Não, é que assim, eu queria focar essa temporada mais a gente chegou a conversar por cima, mas no processo do sonho e na importância do sonho. Pra sair um pouco do roteiro, sabe? Porque senão acaba ficando repetitivo também, né? Porque é sempre o mesmo ciclo. Tipo, a gente conta ali do perrengue, É uma novidade que nós terão homens. É. Não vai ser só de mulheres. A gente queria iniciar essa temporada com mulheres. Porque tem todo o rolê da cura do feminino, a gente acredita muito nisso e tal, e pra dar um up também nessa questão. Eu acho que e também pela questão das mulheres em geral estarem muito mais abertas ao novo, ao ouvir. E na segunda temporada, tipo, não vai ser só pessoas falando sobre o sonho delas. A gente pensa em trazer terapeutas, trazer pra falar sobre a importância, sobre a perspectiva do sonho em diversas linhas. Era isso que a gente tinha falado, né? Eu viajei no começo, mas é tipo isso. Então, trazer essa perspectiva e... Do que alimenta a alma humana, né? Exatamente. Porque às vezes pode ser frustrante também. Carrega Augusto pensativo. Ele tá filosófico hoje, gente. Filosófico. Não, é porque às vezes eu, pensando no Caio, assim, de algum tempo atrás, assistindo podcast, pode ser frustrante para as pessoas assistirem também, a ponto de tipo, velho, mas eu não quero passar por nada disso agora. Tipo, meu sonho tá ali, mas eu não tô motivado o suficiente pra tomar no rabo tanto até chegar lá, sabe assim? Mas já tá tomando. Quando chega nesse momento de desmotivação, é que já tá tomando. Mas aí às vezes, tipo, acaba fazendo o efeito contrário, sabe? Então, trazer pessoas que ajudem também a dar esse insight. E olha só, no final a gente fez um episódio normal, né? A gente contou os perrengues do podcast. Sim. A gente contou. Filosofou. E a gente falou do nosso próximo sonho. Sim. Faltou só que é sucesso pra você, mas deixa pra próxima. E você, Ju? O que você espera pra segunda temporada? Um minuto de silêncio também? Gente, eu não pensei nessa resposta, de verdade. Eu demorei, porque eu tava filosofando aqui agora, assim, na hora. Eu espero que a gente continue se desafiando e se superando todos os dias, porque é uma superação, um desafio. Um pouquinho menos. Porque... se puder um pouquinho menos de desafio. A questão que esses dois não conseguiram entender ainda é que, assim, nós somos 3 cabeças duras. E o processo é difícil porque é a nossa própria resistência em aceitar o fluxo das coisas. Se tá difícil é porque a gente é difícil. Conseguiram entender? Eu discordo. Cuide sua vida. Não tem nem resposta pra isso. Um minuto de silêncio. Mas eu acredito nisso, assim. Eu acredito que a gente traga mais histórias inspiradoras, que a gente possa trazer mais informação. Teve uma coisa que a gente não pontuou aqui, mas uma pessoa me falou o seguinte, que ela, acho que o Caio conversou com ela um dia e ela falou e ele falou algo sobre trazê-la aqui. E ela se questionou, ela falou assim, cara, mas se eles me chamarem pra ir lá, eu não tô vivendo meu sonho. O que eu vou falar pra eles? Isso deu um gás pra ela. Agora a gatinha tá, ó. E aí ela falou, cara, se eu for pra lá, se eu for falar com eles, eu quero que eu esteja realmente vivendo aquilo que eu preciso viver. Então, é isso, eu quero que as pessoas levem uma carga, sabe, de energia, de força. A gente sabe que cada um tem a sua autorresponsabilidade em relação aos seus projetos, seus sonhos, mas quando uma pessoa se movimenta
isso gera um movimento para quem tá perto, para quem é influenciado por essa pessoa. Nós somos a média, né, das 5 pessoas com que a gente mais convive. Então é isso, A gente tá procurando muito 5 interessante milionários ver pra gente essa- andar perto. Uma gota gera uma onda. E não, é muito interessante ver que todo mundo tá num processo muito pessoal e tendo grandes... Desafios. E vencendo, tipo, de pequena batalha em pequena batalha, Uhum. sabe? Mas assim, tô quase chegando em mais um chefão e aí é difícil, Tô né? quase Porque chegando no burnout. eu também no burnout, não. Na UPA, com infarto. É porque assim, aí quando a gente sabe que a gente tá perto de chegar num chefão, a gente dá aquela desanimada. Por exemplo, eu vi que meu rolê vai ser pensar melhor sobre essa transição de carreira, mas aí vai ter um momento que eu vou ter que tomar uma decisão. E aí você já começa a autossabotar, já começa a palpitação do coração aqui, ó. Sim. Já começa a ficar a noite sem dormir. Pode, o tempo inteiro. E complicado. Sim. Sim. Mas... A Mas vai ser legal, a vai ser grande legal. sacada da transição de carreira é você aceitar ser grato e honrar aquilo que você já fez e saber que você só tá fazendo essa mudança, essa transformação, porque você já tinha aquela carga, entendeu? Porque aquilo foi importante pra te fazer ter uma nova consciência. Sim. E assim, gente, tá ultrapassada a ideia de, eu resolvi fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo pro resto da vida. Acabou isso há muito tempo. Até porque as profissões, elas têm mudado muito. O mercado de trabalho em si, ele tem tido uma rotatividade de profissões, de cargos, de tudo, que antes ou coisas que não existiam hoje em dia existem e que daqui a 5 anos vão existir outras novas. E eu acho legal que enfim. como a gente acaba revisitando muito, e talvez seja aí pauta pra segunda temporada, a gente pensar nisso, a gente acaba revisitando muito a nossa infância, velho. Ah, imagino. Não, gente mas nem não é mexe com nem essas sobre, não é nem coisas. sobre o rolê da que a gente fez. Sim, mas é porque... Mas é que, tipo, eu parei pra pensar. Eu fiz um. você acha que não eu foi faço... porque você mexeu no negócio? Não. Eu, tipo. Não falando sobre rejeição, mas eu parei pra pensar e pra analisar, tipo, os meus sonhos quando eu era criança. Ah, sim. E aí eu parei e falei, qual que era o meu sonho quando eu era criança? Eu não vou falar. Mas aí ele aconteceu e ele tá acontecendo através do podcast. Assim? Como assim? É doido isso, é doido, porque, tipo, você não percebe, né? Não, eu vou falar, foda-se. Quando eu era criança. Foda-se. Quando eu era criança, eu tinha o sonho de um dia aparecer na televisão. Já tá aparecendo. Sabe, assim? É um sonho banal, né, na época. Não que eu queira ir pra televisão agora. Talvez, Boninho, se um dia você assistir isso aqui. Talvez eu queira. Talvez eu queira, me chama. Eu gero. Dependendo da proposta, estamos abertos. Mas é muito, muito doido isso. Muito doido isso. E aí, 2 anos atrás, eu fazendo vestibular para audiovisual e não deu certo, e aí eu fiquei mega frustrado. E agora tá tendo que aprender tudo Cá na estamos marra. a gente, tipo, trabalhando com audiovisual. Trabalhando, né? Fazendo audiovisual e aprendendo, assim, ó, fazendo na raça, porque, tipo, não tem tempo. Porque, gente, esse gato... Vocês não fazem ideia, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem É que ideia. além de ser uma coisa muito desconhecida, o Caio é extremamente exigente. Ele é perfeccionista. Então, tipo, tem um chiado no fundo daquele microfone, e aí ele vai tentar caçar e estudar o programa que tira, mas aí altera a voz e enfim. Nossa, teve um episódio que eu editei o áudio, que a Juliana, eu não sei o que eu fiz no microfone, que a Juliana saiu com a língua presa e com a voz, sei lá, da Magalu, sabe? Eu falava, gente, o que aconteceu aqui, meu Deus? Socorro, Deus. Aí volta tudo, edita tudo de novo. E é isso, mas é Testes, muito mais louco, testes. é muito doido isso. Tem sido doido.
Então é Mas isso, é gente. isso, é. E aí? E aí? E aí o quê? E aí? E aí, que é isso, Já gente? falamos um monte de coisa. Tá bom já. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Eu realmente, assim, espero que a segunda temporada continue tocando pessoas. Que a gente se afogue menos nesse turbilhão de coisas, porque eu acho que a cada episódio, junto com o podcast, eu acho que essa tríplice aqui, ela começou a fomentar um monte de coisa. O movimento gera movimento e a gente começou a movimentar muitas outras áreas, muitas outras questões. É uma parceria, assim, que se fortalece a cada dia. Então eu agradeço imensamente a vocês por estar aqui, por ter essa oportunidade. Eu acredito que a gente continue nesse movimento, mas que ele seja um pouquinho mais leve, mais brando, assim. Porque às vezes a gente se afoga nesses Não vai negócios. estar sendo. Mas Eu me iludo. Eu não me iludo, não vai ser mais leve, não vai ser. Eu acho que vai só ser mais pesado, porque conforme isso daqui começar a dar mais certo, a gente vai ser cada vez mais desafiado. Mas vai ser a outra coisa que eu queria era leveza, assim. Pode ser mais... leveza pra Não, dizer. leveza da forma que a gente trata, eu acho que tá mais. Eu acho que a gente já tá chegando nesse ponto. Tipo, primeiro episódio jamais que eu admitiria 16 caixas de ovo espalhada aqui. Mas hoje a gente entende que precisa não ter eco esse episódio. Então tem um monte de caixa de ovo aqui. E talvez tenha, tá, gente? Vocês estejam escutando um eco agora. E talvez tenha A gente eco, fez o que deu. porque a gente faz o que dá. E eu queria, assim, de vocês... Porque sabe quando começa, às vezes começa, né? Que isso? gente. Incorporou a Gabi, Maria Gabriela. Uma palavra. Mas era isso mesmo. Uma palavra pra o que foi a primeira temporada e uma palavra pro que vai ser a segunda pra você. Transformação. Foi o que foi. O que vai ser evolução. A gente transforma pra evoluir. Da primeira temporada, a palavra foi encorajamento. E a segunda temporada... superação. Puta que pariu. E eu pedindo uma coisa mais leve. Superação, fodeu. Gente, mas porque eu sei que eu não sou leve, gente, eu sou pesada, rígida. Socorro, Deus. Eu sou leve. Eu também, levinho, pluma. Aqui, ó. Como diz uma amiga nossa, pluma de cimento, só se Uma for. pluminha assim, ó. Uma pluma de bigorna. Vai, Caio Augusto. E tu? Pra mim, a primeira foi desafio. E a segunda? Propósito. Gente, a minha sonoplastia aqui no fundo só tá socorro, Deus. Porque eu fui a mais trouxa de pedidos e a que mais Mas Sabe por quê? Porque, baseado em mais uma conversa que a gente teve agora, os processos que a gente tem tido aqui, eles estão ajudando a gente chegar num processo pessoal, que acho que a gente um dia vai acabar compartilhando, não vai ser hoje esse dia, muito mais intenso do que qualquer perrengue que a gente passou nesse podcast. Então... que tem a ver com esse revisitar a minha infância, por exemplo, que tem a ver com processos que eu tenho que passar que eu tenho que passar. E assim, Giovana foge, Juliana... A Ju não foge, a Ju... Eu fugi de quê? eu não tô entendendo. Ah, vocês vão entender quando eu desligar essa câmera, eu falo, eu jogo na cara. Fugi de nada, não. Mas eu acho que na segunda temporada o movimento interno nosso, os nossos pessoas físicas, assim, eles vão ser extremamente modificados. Extremamente modificados. Eu acho que vai ser o momento que cada um, Giovana sendo Giovana, Juliana sendo Juliana, Caio sendo Caio, vai chegar mais perto do seu propósito. E eu acho que essa segunda temporada vai ajudar nisso. E eu espero. Eu quero. E eu não tô falando que a gente vai separar aqui não, tá, gente? Eu tô falando que a gente sabe que o rolê vai ser... vai ser puxado. Eu não entendo sabe. Eu Deixa eu não entendo desligar nada ali. que Caio Augusto fala, gente. Esse meu marido, gente, olha... Mas enfim, brincadeiras à parte, acho que a gente já bateu um bom papo. O papo vai Sim. continuar, mas para as pessoas, eu acho que
Já tá de bom tamanho. Tá o suficiente por hoje. Foi isso, a primeira temporada do Sonho Falado. Muito obrigada pra quem assistiu todos os episódios, pra quem compartilhou e pra quem também tá lá na casa, acompanha a gente, de algum modo acredita, dá credibilidade pra gente. Exatamente, muita gratidão por isso. O nosso sonho de estar trazendo cura, evolução, porque tudo isso que a gente tá passando, a gente também quer que o outro passe, né? Então, que eles evoluam, que eles se questionem, que vocês aí, né, se questionem, evoluam e se posicionem da melhor maneira possível em busca do propósito, de aceitação, de evolução, enfim, e de coragem. É isso. Saibam que vocês estão participando de uma história nossa de transformação. Nós já não somos os mesmos de 3 meses atrás e não seremos cada dia menos os mesmos. E é isso, assim, tudo que a gente faz, tenham certeza que é com muito amor e coração aberto. E eu acho que é por isso que cada episódio a gente conseguiu extrair das pessoas. Porque é isso, nós não somos perfeitos, a gente caga muito, faz muita coisa errada e o tempo todo tá falhando no que a gente promete, volta atrás, mas o nosso coração é um coração aberto e a gente sempre quer o bem. Exatamente. Então isso já basta para que as coisas estejam abertas para nós. Eu não vou concluir com nada bonito assim, não. Só queria falar que a gente vai dar uma pausa, a gente vai dar um gapzinho entre uma temporada e outra. A gente vai divulgar quanto tempo vai ser, como é que vai funcionar isso. Pra gente dar uma respirada normalmente. Pra gente dar uma respirada e a gente entende que a gente precisa ter uma frente gravada pra gente ficar tranquilo. Porque no começo a gente tava gravando na semana que publicava e é puxado. Nós estamos nessa captação dos novos, das então, novas pessoas. A gente não vai sumir, a gente vai dar um gapzinho, uma pausa. Tem um monte de corte aí pra postar. Vamos trabalhar no material que a gente já tem e a gente retorna com a segunda temporada. Vai ter novidade na gravação, vai ter novidade... Vem novidades pra aí. Vem aí. Na interação. Tem coisas que a gente não conseguiu fazer, porque a gente não conseguiu encaixar dentro do episódio, que é a questão dos quadros. Então, talvez a gente trabalhe esses quadros nesse gap, né? Nesse período que a gente vai ter aí, formatar. E temos o nome. O nome de nossa ovelha. Tá um pouquinho. Que a gente vai lançar em enquete. Fala aqui, ó, pertinho. Vou falar aqui, pertinho do microfone. A minha vingança. O nome da nossa ovelha, que a gente tem um nome no nosso coração. A gente tem um nome que a gente já elegeu, mas a gente quer... Mas a gente vai dar esse benefício pra quem tá assistindo, gente, de colocar uma enquete. Afinal de contas, ela tá sem nome, né, gente? É só uma ovelha, mas ela precisa de um nome. Ela precisa de um nome, ela vai estar mais presente na segunda temporada, ela vai ter uma função. Sim. E é isso. Curte esse vídeo, comenta se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver no Spotify, dá um like, siga a gente nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição desse vídeo e desse episódio. E é isso, obrigado. Muito obrigada, gente, por estarem até aqui. Obrigada por acompanhar a gente. Falamos pra caramba. Falamos pra caramba hoje. Meu Deus. Valeu, gente. Até a próxima. Isso, até bate, a próxima. Bate mais, dá uma claquete aí. Passou o episódio inteiro, as duas aqui, ó. Elas colocam o alongamento e fica aqui, ó, batendo no vidro. Tô digitando. E meu coração, assim, palpitando, falando, meu Deus do céu. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.